Olá, gente, boa tarde, tudo bem? Vamos aguardando aí só uns segundinhos para o pessoal ir se conectando. Muito bem, bem-vindos a mais uma iniciativa do Vale do Pinhão. São várias iniciativas que o Vale está compartilhando com vocês nesse momento, né, de tantas dúvidas, de tantas incertezas. E esse é um momento super importante para a gente conversar com o empresariado, com os empreendedores, com colaboradores de empresas que estão tendo muitas angústias, muitas dúvidas com relação a como se comportar, como conduzir seus negócios nesse momento tão difícil. Hoje a gente vai falar de dois temas, né? O primeiro é inteligência emocional e depois a gente vai engatar a criatividade. Vamos lá. Por que inteligência emocional e por que criatividade? Bom, só uma coisa, antes da gente começar a falar, vocês podem participar fazendo perguntas, fazendo seus comentários, fazendo suas sugestões. Então, mande aí para o pessoal do Vale do Pinhão, eles vão estar me informando via WhatsApp, então eu vou consultar aqui constantemente se o pessoal está aqui me mandando alguma mensagem, alguma comunicação, tá? Então, podem interagir, podem perguntar, pode trazer as suas colocações aí, que vai ser super importante esse momento de interação, né? Bom, vamos lá. Por que inteligência emocional? Gente, as emoções, elas fazem parte de todas as nossas decisões, inclusive as decisões racionais, né? E naturalmente que nesse momento em que a gente está muito mais sensibilizado por tudo que está acontecendo, as emoções estão afloradas, né? Então, por essa razão a gente resolveu trazer esse tema. A gente não vai conseguir aprofundar numa live um tema que é tão complexo e tão completo que poderíamos conversar sobre ele durante um dia inteiro e ainda faltaria tempo. Mas eu vou trazer alguns insights, alguns pontos importantes a respeito desse tema, tá? Bom, como é que surgiu a inteligência emocional, esse tema, né? Em 1995, Daniel Goleman, que é um PhD em psicologia, ele revolucionou o estudo a respeito da inteligência, a forma de pensar a inteligência. E através de várias pesquisas durante algumas décadas com muitos profissionais, ele chegou à conclusão que as pessoas mais bem-sucedidas não são aquelas que têm o QI mais elevado, mas sim aquelas pessoas que têm maior controle emocional. Então está fazendo todo sentido a gente conversar sobre isso agora, né? No momento em que a gente tem tantas decisões para tomar, decisões que a gente nem faz ideia, não tem nem como testar se vão funcionar, se o piloto vai dar certo. Mais do que nunca é importante a gente pensar, né, nesse processo de equilíbrio emocional e na inteligência emocional e desenvolver essa capacidade, né? Bom, em situações de tensão, as nossas emoções elas influenciam diretamente as nossas decisões racionais, tá? Por isso a necessidade da gente trabalhar e controlar. É uma habilidade social, né? E ela é a base da empatia, tá? Bom, para isso, Daniel Goleman chegou à conclusão que existem algumas técnicas e alguma forma de você exercitar a tua inteligência emocional, tá? A primeira delas, eu vou entrar direto nas técnicas, tá? A primeira delas é você ter o controle, o conhecimento das tuas próprias emoções. Por exemplo, sentir-se que está bravo. Pô, tô bravo, né? Então eu me reconheço. Esse é o primeiro passo super importante, porque muitas vezes você está tenso, está preocupado, enfim, né? Está emocionalmente envolvido e não consegue reconhecer as suas emoções, né? E essa falta de reconhecimento é que prejudica todo o processo do relacionamento e o estar centrado para poder tomar a decisão mais assertiva, tá? Então esse é o primeiro passo, né? O segundo, e muito importante, é o autocontrole.
né? Então, primeiro eu me percebo, tô bravo, opa, eu preciso controlar, porque se eu não controlar, eu vou falar coisas que não devo, eu vou, de repente, magoar uma pessoa ou vou tomar uma decisão precipitada, né? Então, vamos lá, revisando. Primeiro ponto é você se perceber, né? Quando você perceber que está emocionalmente alterado, o primeiro passo, né, é você controlar. Então, eu sempre comento isso, né? Dê um passo para trás, né? Dê um passo para trás quando você perceber que a situação está fugindo do controle, né? É melhor do que você tomar uma decisão impulsiva, porque é aí que está o grande problema, tá? Bom, o terceiro passo é você entender o que é que está motivando, né? O que está motivando esse teu mal-estar? Puxa, eu estou chateado porque o meu colega me passou uma atividade e não me deu uma orientação adequada. Eu estou chateado porque o meu líder me deu um feedback e eu não concordo. Eu estou chateado porque meu esposo, minha esposa me falou algo da qual eu não concordo e isso me magoou. Enfim, essa reflexão, esses passos atrás que eu estou sugerindo aqui, eles antecedem qualquer ação. E é um processo racional muito rápido. Claro que não é da noite para o dia que a gente consegue treinar esse processo todo, né, de conseguir ter esse autocontrole, essa autopercepção do seu estado, né? No começo, provavelmente, quando você começar a colocar em prática essas habilidades, certamente vai ser depois do que já aconteceu. Mas é um exercício importante, porque conforme você vai exercitando esse passo a passo, você vai perceber que lá na frente você vai conseguir avançar, né? Você vai conseguir adotar essa habilidade na hora em que as coisas acontecem, que é o melhor de tudo, né? Porque depois vem aquela sensação de arrependimento, né? Puxa, por que eu não conversei? Por que eu não agi dessa forma? Por que eu não pensei antes de falar, né? Então, o exercício que o Daniel Goleman nos convidou, né, nos convida a fazer através dessa técnica, dessa metodologia, é esse passo a passo. Muito bem, reconheci minhas emoções, controlei, né, para não sair agindo de maneira impensada e avalio como é que eu estou me sentindo, né? Avalio por que isso está acontecendo comigo, o que está motivando eu me sentir dessa forma. O quarto passo, ele é, eu diria, o mais importante de todo esse processo, que é a empatia. E aqui eu quero me demorar um pouquinho mais, porque essa é a habilidade mais difícil para o ser humano exercer. Poxa, mas por que se colocar no lugar do outro é a atividade mais difícil? Porque, na verdade, a gente nasce um ser egoísta, né? E não é culpa nossa, nós nascemos seres egoístas. Vamos relembrar lá de quando a gente era bebê, né? A gente não se preocupa se a nossa mãe está cansada, se ela está com fome, se ela está dormindo. Quando a gente nasce, o que a gente quer? A satisfação do nosso próprio desejo, da nossa própria necessidade. Então, a gente chora, né? A gente fica desconfortável, a gente incomoda todo mundo, até que essa necessidade seja atendida, né? Então, veja, esse processo todo de empatia é uma habilidade que não nasce conosco, a gente precisa desenvolver. E se colocar no lugar do outro é o lugar mais difícil de estar. Por quê? Porque eu não tenho as mesmas crenças, os mesmos valores, a mesma educação, né? O mesmo olhar para o mundo, as mesmas vivências, a mesma história, tudo é diferente. Até com os gêmeos, irmãos gêmeos é diferente, né? Nós somos seres únicos. Então, para a gente que nasce um ser egoísta, ou seja, pensando sempre em si próprio, nas suas próprias necessidades, você avançar e se colocar no lugar do outro é muito difícil, né? Mas esse é um exercício que, quando é bem executado, ele funciona
para muitas ações, para muitas boas decisões que você vai tomar lá na frente. Né? Quando a gente não pensa só na gente, mas procura ter um olhar para o outro também, que é muito importante. Uma pausinha para tomar uma água. Muito bem. Bom, depois da empatia, feito todo esse processo, né, esses 4 passos, vem o último passo, o 5º passo, e que é um passo muito importante. É saber como você vai externar essas sensações todas que te causaram, essa dor, essa angústia, essa preocupação, essa raiva, né, para o outro. Então, isso é muito importante. Né? E nesse momento que a gente está vivendo, a gente está percebendo que as pessoas estão muito sensibilizadas, normal, né? A gente está numa situação de confinamento, a gente tem a única certeza que a gente tem é de ter muitas incertezas sobre os próximos passos. Né? Então, é bem natural que nesse momento você aí esteja se sentindo, assim como todos nós, né? Bastante angustiados e claro que as emoções estão à flor da pele. Mas até para que você possa desenvolver o teu negócio depois e a tua própria mente criativa, né, para os próximos passos que você vai precisar dar na sequência, é muito importante esse passo para trás, que é esse desenvolvimento da inteligência emocional e esse relacionamento, tá? Então, saber externar aquilo que você está sentindo, aquilo que você está pensando, sem, contudo, você magoar ou causar um desconforto no outro, é muito importante agora. E não é só pelo outro, é por você também. Porque quanto melhor eu consigo me comunicar com o outro, né, falando de uma maneira genuína, falando de uma maneira sincera aquilo que você está sentindo, muito mais fácil é você administrar essas relações e, lógico, né, o que vem do outro, quando eu sei me comunicar de uma maneira mais apropriada, mais tranquila, mais serena, certamente virá de uma forma muito melhor, tá? Então, aqui, ó, um instantezinho aqui que tem um comentário pra gente, tá? A Liege, deixa eu ver se eu sei falar certinho aqui o sobrenome. Suiciato, espero que eu esteja falando certo, tá, Liege? Aqui diz, né, na verdade, se colocar no lugar do outro é difícil porque empatia não é só se colocar no lugar do outro, é fazer o que o outro precisa, fazer o que o outro precisa e não o que a gente acha que o outro precisa. É verdade, sem sombra de dúvida, né? Vou colocar aqui do ladinho que fica mais fácil aqui, né? Na verdade, o processo é bem mais complexo, tem toda a razão. Você se coloca no lugar do outro e tenta entender como é que o outro está enxergando esse cenário, né? Porque a gente tem uma visão e o outro tem outra, normal, né? Às vezes coincide, mas muitas vezes não. E nesse momento, de novo, né, com essas emoções todas afloradas, é muito mais fácil, né, vir à tona as diferenças aí, as complexidades, né? De fato, fazer o que o outro precisa e não o que a gente acha que o outro precisa, tem razão, né? Às vezes a gente precisa que ele faça, por exemplo, se eu sou um empreendedor e eu tenho lá meu pequeno negócio e eu preciso que um colaborador faça determinada atividade, determinada ação, é muito importante que eu consiga compartilhar com ele por que eu preciso que ele faça a tarefa, aquela atividade daquele jeito. E não simplesmente dizer, faça desse jeito, porque é desse jeito que tem que ser, porque esse é o certo, porque é assim que está escrito no procedimento, enfim, né? Na verdade, não, né? As pessoas, o adulto, ele só executa e ele aprende de verdade a partir do momento que faz sentido para ele. Então, para fazer sentido, é importante que a gente compartilhe também cada um dos passos, o que vai fazer, como vai fazer, isso é super importante, esse compartilhamento contínuo, né? Então, gente, revisando os passos aqui,
que parece receitinha de bolo, né? E na verdade, se você pensar bem, né? Primeiro, reconhecer suas próprias emoções. Segundo, ter o autocontrole, né? Para não tomar nenhuma decisão precipitada. Então, é o que eu sempre digo, né? Ter o autocontrole é dê um passo atrás antes de responder ou antes de tomar uma decisão, né? Entender o que é que está motivando o teu comportamento, por que você está se sentindo assim, quais foram os inputs que você recebeu, quais foram as situações externas que fizeram com que você se sentisse assim. Essa reflexão, ela é muito importante. E se você, conforme você vai treinando, você vai ver que passa em segundos esse processo todo na tua mente, né? O quarto passo é empatia, né? Que é super importante, é se colocar no lugar do outro, tentar enxergar o ponto de vista do outro, mesmo que você não concorde. Esse é um ponto importante. Se colocar no lugar do outro não significa concordar com ele, né? Significa você tentar entender quais são as motivações do outro para se posicionar, né? Por que o outro está se colocando dessa forma? Essa tentativa de entendimento do outro, ela é muito importante, mesmo que você não concorde, mesmo que as tuas convicções continuem as mesmas, tá? E o quinto passo é você saber externar essas tuas emoções, saber colocar de uma maneira tranquila, de uma maneira serena, sem criar ruídos, que é uma coisa muito... o impacto disso, na verdade, ali na frente, vai acumulando com outras situações, até o ponto em que as relações ficam insustentáveis. Então, você ter esse exercício diário, né? Tem mais uma pergunta aqui. Você ter esse exercício diário aqui, né? Aqui. Esse exercício diário, né? Dessas 5 etapas vão fazer realmente toda a diferença, né? No nosso dia a dia. Fácil, com certeza que não é, né? Eu costumo dizer o seguinte, né? Trabalhar a inteligência emocional, entender a inteligência emocional para que você possa melhorar a qualidade da tua comunicação, ela é muito fácil, né? São 2 M's. É muito fácil entender, mas muito difícil de praticar, né? Por isso que ela também requer o hábito, né? Que é tema para um outro bate-papo também, né? Bom, e aí a Leila está colocando aqui, né? Uma vez que eu sei todos os passos, como é que eu coloco em prática? Porque normalmente explodimos nas horas mais erradas, mesmo sabendo de tudo isso. Verdade, Leila. Bem colocado a tua questão aqui. Como eu disse, não é um processo fácil. A dica que eu posso te dar é, no começo, certamente, você vai continuar se comportando e continuar agindo como você sempre fez nos momentos em que você está tensa ou nos momentos, né, em que a tua emoção está mais aflorada, tá? Então, isso é normal no começo. O que é importante é logo depois que as situações acontecem, você parar para refletir. Porque se você continuar agindo como sempre fez e não fizer esse exercício, claro, nunca vai mudar esse comportamento. Então, a reflexão depois do ocorrido, ele é o primeiro passo do aprendizado para você colocar em prática, tá? Então, primeiro passo é esse, refletir. Puxa, como é que eu estava? O que essa situação me causou? Por que eu me senti desse jeito? Por que o que a Leila falou me deixou tão chateada? Não foi nada, né? Tá? Só estou usando você como exemplo, Leila. Por que eu fiquei tão chateada, né? Por que será que a Leila me disse isso? O que será que está passando na cabeça dela? Como é que ela está vendo essa situação? Né? E aí o próximo passo, o que eu poderia ter falado para ela diferente que eu não falei? Né? Então, esse é o primeiro passo para esse exercício, né? É o pensar, é o analisar o acontecido depois que ele já aconteceu, né? Conforme você vai praticando essa experiência, essa análise, nas próximas vezes que acontecerem e você se perceber, né, de maneira alterada,
você já vai começar a raciocinar isso na hora que as coisas aconteceram, né? Então, provavelmente, você vai dar um passo para trás antes de tomar determinada decisão ou antes de externar aquilo que você está sentindo, tá? Então, esse é o principal exercício para você começar a colocar em prática. Porque, como você falou, entender, né, entender o processo é fácil, né? O colocar em prática é que realmente é o mais difícil, né? Mas é isso, né? Refletir antes para depois você começar a colocar em prática, né? Perdão, refletir depois do acontecido, né? Para depois você começar a colocar em prática, né? O refletir antes é quando você já está treinado, né? Quando você já tem essa habilidade. Bom, gente, eu super recomendo que vocês leiam o livro do Daniel Goleman, que fala sobre inteligência emocional, porque o título é exatamente esse, Inteligência Emocional, porque é uma leitura muito fácil, ela não é uma leitura técnica complicada de você entender. E lá ele traz todo o contexto histórico, falando inclusive por que nós, seres humanos, agimos desse formato, né, dessa forma. E tem muito a ver com os nossos instintos, a forma instintual como a gente reage às situações em que nós nos sentimos com medo, né, ou ameaçados, né? Então, com o medo, com uma sensação de ameaça, o nosso instinto inicial é reagir, né? E a reação é aquilo, é a primeira coisa que vem à cabeça, né? Só que no processo, né, do relacionamento interpessoal, já está mais do que comprovado que essa não preocupação, né, na minha comunicação e como o outro vai entender o meu recado, a minha orientação, o meu pedido, vai causar um problema lá na frente que muitas vezes poderia ser facilmente resolvido se esclarecido de uma forma mais fácil. Uma outra dica, gente, para a gente daqui a pouco passar para o tema criatividade, mesmo que você não tenha conseguido fazer esses 5 passos, né, antes de se relacionar e antes de se posicionar perante uma situação que te causou desconforto, é muito importante que, se você conseguiu pelo menos pensar sobre o que aconteceu, né, nesses 5 passos, mesmo depois do ocorrido, que você consiga procurar a pessoa, as pessoas para quem você externou de uma maneira não tão adequada aquilo que você gostaria, aquilo que você sentia, procura as pessoas e tenta refazer o caminho, né? Isso é uma prova digna de que realmente você está sendo empático, que você realmente pensou melhor, que você racionalizou né, todo aquele momento, ou seja, saiu daquele momento de fúria, de tristeza, de raiva, de mágoa, né, e conseguiu enxergar de uma maneira mais macro. Então, não tem nada de errado você resgatar isso, né? Isso é muito importante. Claro, a gente também tem que ter o feeling para, né, aquela sentimento de qual é o momento certo para fazer esse resgate, enfim, né? Às vezes, no calor da emoção, não é o mais indicado, porque o outro também estará sensibilizado. E aí, o tiro sai pela culatra. De repente, você tentando consertar, a coisa fica pior, né? Então, depois do ocorrido, é o teu momento de reflexão, repassar os 5 passos. Ok, entendi todo o processo, como é que eu falaria de outra forma aquilo que eu gostaria de ter dito, né? E aí, passado um momento ali, a gente vai sentindo, né, quando as coisas vão ficando um pouco melhores, procurar a pessoa e repassar esses pontos todos, dizendo como é que você estava se sentindo, como é que você acha que ela estava entendendo o negócio, qual é a leitura que você está fazendo, né? E você externar no final das contas, de uma maneira mais equilibrada, como que você gostaria que as coisas funcionassem, qual é o teu ponto de vista sobre determinada situação, tá? Ok, gente, até aqui?
por que eu escolhi esse tema antes de falar de criatividade? Vejam, não tem como a gente ser criativo, e eu falava isso na live do Vale do Pinhão, agora há pouquinho ali no Insta, né, que a gente fez uma chamada para vocês participarem aqui com a gente agora. Não tem como você ser uma pessoa criativa se você não tiver com todo esse processo centrado, bem equilibrado, bem reconhecido. A criatividade, ela precisa de fluidez. E se eu não tô preocupado com essa fluidez, de fato, os bloqueios vão acontecer. Hoje não vai dar tempo da gente falar de bloqueios, né? O que bloqueia a gente para a criatividade, tá? Pode ser um assunto e depois no final do nosso encontro eu vou deixar os meus contatos, a gente pode falar um pouquinho mais, mas tem uma série de bloqueios que fazem com que a nossa criatividade não flua, né? Um deles, claro, é o nosso estado emocional. Tá? Então, por isso que eu quis trazer essa breve introdução da inteligência emocional, porque ela é muito importante, até para você ter uma equipe e um ambiente mais colaborativo, mais harmonioso. É importante desenvolver, é importante você prestar mais atenção na inteligência emocional, nesse equilíbrio emocional que ela propõe, para que você possa promover esse ambiente mais colaborativo e, consequentemente, mais criativo, né? Que é outro ponto, outra habilidade muito importante nesse momento, né? A gente está passando por esse tsunami, né? Essa avalanche de informações diárias sobre para onde que eu vou com o meu negócio, o que eu faço, se eu vou para venda online, se eu já estou na venda online, o que eu posso fazer para aumentar a minha venda, como é que eu trabalho com os concorrentes, como é que eu trabalho as objeções, enfim. Né? Tudo isso eu tenho certeza que está borbulhando na cabeça, né, dos empresários, dos empreendedores. Né? Então, o convite que eu vou fazer aqui é para para vocês realmente conhecerem algumas técnicas que a gente compartilha, né, no curso de criatividade. Mas, como eu falei, nós temos aí alguns bloqueios que antecedem esse processo criativo e que são importantes a gente prestar atenção, tá? Bom, eu queria desconstruir primeiro essa ideia de que pessoas criativas são só aqueles que são os artistas, né? De fato, eles são, sem dúvida nenhuma, né? Mas eu queria dizer para vocês, se é que vocês já não sabem disso, que a criatividade é uma habilidade que nasce com a gente. Todos nós nascemos criativos desde o nascimento, né? A gente nasce ali com essa habilidade, né? Haja vista como é que uma criança resolve os seus problemas, né? Às vezes a gente não tem ideia, né, de que a roda de um carrinho do menino lá que quebrou pode ser resolvida colocando uma borracha redondinha ali para o carrinho continuar a funcionar, né? Eu estou dando um exemplo bem simplista, claro, né? Mas só para vocês terem uma ideia que muitas vezes a criança tem ideias que a gente nem imagina de onde é que ela tirou, né? E agora você deve estar se perguntando, né? Poxa, mas se a gente nasce criativo, por que a gente não continua criativo, né? E essa é a pergunta que todo mundo se faz o tempo todo, né? Bom, porque tem vários fatores que influenciam. Como eu falei, tem vários bloqueios, né? Alguns deles, na verdade, tem a ver com o nosso modelo educacional, que por sinal já está mudando, né? Mudando bastante. Tem muitas escolas alterando o seu formato, a sua metodologia de ensino, né? Trabalhando no conceito de sala de aula invertida, né? Que é muito importante, né? Mas ainda a gente tem um método de ensino que ele tolhe muito a nossa criatividade, né? Porque ele é muito direcionador, né? E a criatividade pressupõe questionamento. Então, as escolas que já estão trabalhando nesse formato
já percebem uma outra forma, né, das crianças se posicionarem e certamente estão preparando aí esses adultos para serem adultos muito melhores do que nós somos, do que os nossos pais, nossos avós, bisavós foram, por conta daquela metodologia toda quadradinha, onde tem que ser e o lógico é o mais importante, enfim, né? Bom, aliado a tudo isso, a forma como a gente vem captando conhecimento, ele está muito automatizado, né? Antes a gente precisava fazer mais pesquisas, antes os trabalhos em equipe eram muito mais importantes. Hoje em dia, a internet, a gente dá um Google ali, enfim, e você tem tanta informação que você não sabe nem por onde começar, né? Muito rico, óbvio, isso é maravilhoso, né? Só que isso também é uma armadilha, tá? Então, para vocês terem uma ideia, esse tema da criatividade, ele é tão importante que Einstein já dizia que mais importante do que o conhecimento é a imaginação. Não é a imaginação por si só, né? Mas o conhecimento a gente aprende, né? A gente pega um livro, lê, faz as suas anotações, estuda e a gente aprende. A imaginação requer uma série de exercícios e alguns deles eu vou compartilhar daqui a pouquinho, né? Exige da gente também uma disciplina, né, que é muito importante. Vamos lá. Tão importante que em 2019 o LinkedIn, todo início de ano o LinkedIn lança uma pesquisa com grandes organizações do mundo todo nos mais variados segmentos. Em 2019, em janeiro de 2019, ele lançou o resultado dessa pesquisa sobre tendências de educação, habilidade, e chegou-se à conclusão, através dessa pesquisa, que criatividade é a habilidade mais importante a ser desenvolvida para essa nova década, né? Então, veja o quanto é importante a gente estudar e se preocupar um pouquinho mais com isso, né? Bom, e aí, gente, como eu falei, tem aí também, né, um passo a passo, algumas técnicas importantes que eu separei aqui, né, para compartilhar com vocês, tá? Bom, primeira técnica, deixa eu só ver se não tem nenhuma pergunta aqui, não, ok? Gente, podem participar, podem me questionar, podem trazer alguns insights que vocês tiveram, né? Não me deixem falando sozinha aqui, tá? Compartilhem aí as suas percepções, que é muito importante. Bom, vamos lá. Primeira, né? Ter um repertório diversificado. O que significa isso? Se eu sou um engenheiro e eu só leio temas, assuntos sobre engenharia, qual a probabilidade de eu conseguir ser criativo e ter ideias totalmente diferentes para o meu próprio negócio, para as minhas próximas construções, enfim, se eu não estiver diversificando a fonte, né, das minhas consultas, das minhas informações? Então, esse é um passo muito importante. Se a gente se preocupa demais em ser especialista, a gente também perde a oportunidade do compartilhamento, da colaboração, né? E às vezes, uma dona de casa, né, alguém que não trabalha fora, pode ter um insight muito legal, muito importante, porque ela muitas vezes é usuária daquele produto, daquele serviço que o engenheiro, né, pensou para o negócio, né? Então, essa diversidade e essa busca de um repertório além daquilo que você está acostumado a ler é muito importante, tá? Tem aqui uma pergunta, vamos lá. A Ana Lu está dizendo assim: pessoas inteligentes emocionalmente fazem total diferença nas empresas e lideranças. Sem dúvida nenhuma, minha querida Ana Lu, que bom ter você aqui. Sem dúvida nenhuma que isso é um processo, né? É uma habilidade importantíssima para você ser bem sucedida. Tanto é prova disso, né, que a Danielle Goleman chegou nessa conclusão, depois de muitas pesquisas durante algumas décadas, que as pessoas mais bem-sucedidas nas suas carreiras, nas suas profissões, eram as que tinham melhor
inteligência emocional, melhor controle das suas emoções, melhor habilidade emocional com as outras pessoas, né? Então, é isso aí mesmo, faz todo sentido, obrigada pela colaboração aí, né? Bom, voltando aqui então para a nossa primeira técnica de criatividade, tá? Repertório diversificado. Bom, gente, minha sugestão para vocês é que veja, isso é uma coisa importante que eu esqueci de falar. Nenhuma dessas técnicas que eu vou compartilhar aqui funciona sozinha, tá? Ela é um conjunto de ações que, né, conduzidas, né, juntas, elas vão poder acelerar e manter o teu músculo da criatividade aquecido, tá? Então, esse é um ponto importante para colocar. Bom, repertório diversificado, então, qual que é a minha sugestão? Gente, comecem a ler livros, revistas, assuntos que, num primeiro momento, não te interessam. Por exemplo, eu não me interesso, não é que eu não gosto de carro, mas eu não me interesso pela revista Quatro Rodas, por exemplo. Estou dando um exemplo, tá? Eu me interesso sim. Mas, por exemplo, não me interesso, mas eu vou dar uma lida, tá ali, né, tá disponível, eu vou dar uma lida, porque às vezes pode ter alguma coisa ali que eu possa juntar com uma outra ideia ou com um outro conceito que eu vi em outro lugar, e isso me dá conteúdo, né, para que eu possa discutir, que eu possa compartilhar com outras pessoas, tá? Então, amanhã, qual que é a minha sugestão? Meninas lendo Quatro Rodas, né? E meninos vão ler Capricho, né? Brincadeiras à parte, mas buscar assuntos que não interessam ou que não fazem parte do dia a dia de vocês é uma ótima forma de aumentar o repertório, tá? Bom, segundo passo é a técnica que a gente chama de ir para a sacada, que é incubação. Por que a gente precisa fazer isso? Porque às vezes a gente está tão envolvido no problema, e vamos entender que criatividade é uma habilidade para resolver problemas complexos, tá? Às vezes a gente está tão envolvido no problema, na solução que a gente precisa achar, que a gente não consegue enxergar, né? Então, o ir para a sacada é você sair daquele problema, parar de pensar sobre aquele ponto, vai dar uma caminhada, realmente vai até a sacada, vai tomar um ar, toma um café, para tudo, não fica ali em função daquilo, porque muitas vezes é nesse momento que o insight aparece. Quem nunca, enquanto está no chuveiro, não teve a brilhante ideia, né? E até dizer, meu Deus, olha só, era isso mesmo, era esse o caminho, era essa a solução, e eu, né, burro não estava enxergando. Todos nós já passamos por um momento assim, né? Então, essa técnica é muito importante. Se você estiver envolvido no problema, estiver naquele emaranhado e não consegue sair daquilo, não consegue buscar novas possibilidades, gente, sai, né? Se retira, vai dar uma pensada sobre outras coisas, né? Vai tomar um café, vai tomar um chá, enfim, vai assistir um programa, vem assistir as lives aqui do Vale do Pinhão, depois você volta para tentar, para tentar solucionar. Você vai ver que muitas vezes com a mente mais fresca, mais arejada, fica muito mais fácil de você tomar decisões e ter os inputs que você precisa, tá? Peraí, que tô vendo aqui que tem perguntas. Vamos lá. Ah, tá. A Helena está colocando aqui, a informação deve ser sempre disseminada em uma empresa onde o dono possui clientes que são concorrentes em outra área de atuação. Como você faz com seus concorrentes diretos e indiretos na sua empresa? É permitido o uso de câmeras, gravações? Peraí, eu não entendi muito bem, Helena. Deixa eu entender novamente aqui. A informação deve ser sempre disseminada em uma empresa onde o dono possui clientes que são concorrentes em outra área de atuação. Como que você faz com concorrentes diretos e indiretos na sua empresa? É permitido o uso de câmeras, gravações? Olha, eu não entendi exatamente o que é que você quer colocar com isso. Se você puder trazer de uma outra forma aqui, como é que encaixa no nosso tema essa questão de uso de câmeras?
Tá, você está falando se isso, eu não sei se essa é a tua questão, né, mas se isso é legal, é correto utilizar. Bom, existem muitas empresas que utilizam a gravação de ligações, a gravação das vídeos, áudios, enfim, como uma forma de se precaver, né? Então, eu acho que isso é algo que já é muito comum em várias empresas, inclusive para alguns treinamentos, claro que isso é acordado com os participantes, a gente até usa isso até como uma forma de treinar e melhorar cada vez mais as habilidades, né, dos colaboradores, principalmente quando eles estão nesse processo de interação com o cliente, tá? Mas isso é uma coisa que sempre precisa ser sempre combinada, né? O jogo tem que ser combinado com os colaboradores, tá? Porque senão realmente pode causar algumas implicações aí trabalhistas, legais, enfim. Né? Mas a maioria das empresas podem e utilizam como meio, né, de treinamento, que é a forma que eu acho mais indicada de você usar esse tipo de ferramenta de gravação, usar para treinamento. Aí é legal, é bacana. Não sei se respondi tua pergunta, se esse era o questionamento, mas se não respondi, refaz tua pergunta aí para eu poder contribuir, tá? E a Bárbara está perguntando aqui, né, como é que aplica essa metodologia no trabalho dela. Ela trabalha com educação canina, presencial e online. E também faz passeios diários com os cães e é cuidadora de animais. Bom, eu imagino que essa metodologia é para lidar com os donos dos bichinhos, né? Imagino que seja isso. Embora existe a psicologia animal também, né? Não é minha área, tá? Mas existe, tem bastante pesquisa, bastante estudo sobre isso. Inclusive te aconselho, se é que você já não trabalha com isso, sugiro você pesquisar, porque tem muita coisa interessante nesse sentido. Mas, né, falando de lidar com, sobre isso, né, aplicar essa metodologia com os donos é super importante, né, porque na relação com o cliente é óbvio, ainda mais com o animal de estimação e tudo mais, né, os donos ficam muito sensibilizados, né? Então a gente tem que ter esse cuidado realmente. Eu não sei se é exatamente isso que você queria trazer aqui, Bárbara, com o teu comentário, mas tem que ter esse cuidado sim. Eu acho, se eu entendi direito, eu acho que você quer saber como é que faz isso também com os animais, né? Não sei se é isso. Se for, eu te sugiro pesquisar sobre a psicologia animal, tá? Se for o relacionamento com os donos, vale super. Na verdade, inteligência emocional, os vendedores, a equipe de relacionamento, de experiência do cliente, são as pessoas que mais precisam ter essa preocupação, principalmente por conta da jornada do cliente conosco, né? Então, esse contato com o cliente, tentando entender, muitas vezes até ele vem. Eu dou bastante treinamento para o pessoal de atendimento, pessoal que faz saque, vendas, inclusive, de inteligência emocional, porque às vezes o cliente vem, né, muito irritado por alguma situação, por alguma insatisfação, e se o vendedor, se o colaborador não tiver esse entendimento que, primeiro, o problema não é com ele, o problema é com o produto, com o serviço, né? E que ele tem como desconstruir essa irritabilidade, esse comportamento, usando exatamente essas técnicas da inteligência emocional, tá? O pessoal está voltando, né, trazendo ainda as questões da inteligência emocional, mas não tem problema, tá? Vou respondendo aqui para não deixar vocês sem as devidas respostas, tá? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar as técnicas de criatividade e depois eu vou respondendo as perguntas, pode ser? Então, quem está fazendo as perguntas pode ficar aí que no finalzinho eu respondo todas, prometo,
tá? Bom, então a gente falou aqui, eu estava comentando de a terceira técnica, que é não usar, né, não vale as respostas óbvias, né? Muitas vezes quando a gente está com algum problema, a gente liga o pensamento concreto e diz, a lógica me diz que, né? Pela lógica, a decisão mais correta é essa. Gente, antes da lógica, vamos lá. Einstein dizia, mais importante que o conhecimento é a imaginação. Dá asas à imaginação. Isso é super importante. Pensa que outros caminhos você poderia tomar antes da decisão mais lógica, porque às vezes a lógica não é a mais criativa e nem vai ser a que vai te trazer mais resultado, tá? Não quer dizer que ela não seja mais correta, pode até ser que seja, mas antes de você tomar essa decisão, para para pensar e começa a imaginar outras possibilidades de soluções antes de você ir pelo caminho mais lógico. Porque o nosso cérebro, ele é dividido, né, no lado racional e o irracional, né? E esses dois lados, eles se complementam, na verdade, na hora de você tomar uma decisão, na hora de você conduzir tua vida. Né? Então, não pense só pelo lógico, até porque problemas novos, problemas complexos, você não vai resolver com soluções antigas. Muito provavelmente você vai precisar fazer algo diferente, né? E esse fazer algo diferente é óbvio, né? É desconfortável, sempre, porque vai exigir de você mais energia, tá? Então, falamos aqui de 3 técnicas, quarta técnica, né? O nosso pensamento, ele não é linear, né? O que significa isso? Que o nosso pensamento, ele é... Bom, vocês já devem ter visto, por foto pelo menos, como é o nosso cérebro, né? E a imagem, vocês viram que é um emaranhado ali, né? Um emaranhado de células. E é exatamente assim que a gente pensa, né? Então, se é tudo isso junto, misturado, é óbvio que se eu oferecer para o meu cérebro sempre inputs lineares, dificilmente eu vou conseguir instigar nele novas possibilidades, novos pensamentos, novas ideias, tá? O que eu estou querendo dizer com isso? A gente está muito acostumado, e aí é um advento que surgiu com a máquina de escrever já, o pensamento linear, a escrita linear. Com os computadores, smartphones, enfim, a gente deixou de usar isso aqui, né? E, na verdade, gente, a escrita, ela é responsável pelo desenvolvimento do nosso cérebro, do nosso pensamento. O movimento de pinça, eu não sou especialista nessa área, tá? Mas existem vários estudos que comprovam isso, que o movimento de pinça, na verdade, ele é um dos principais fatores que desenvolvem, né, o nosso cérebro. Então, minha sugestão aqui, né, nesse quarto exercício não use apenas o computador para registrar as tuas ideias, os teus pensamentos, os teus negócios, as tuas decisões. Usa blocos de notas, usa post-it, escreve, isso é muito importante. Coloca também no computador, mas preenche a tua tela mental de várias formas de input. Isso é muito legal. Tem gente que tem em casa, inclusive, uma parede separada só de post-it, né? E você vai colocando ali todas as tuas ideias, todas as sugestões, e você vai vendo que, como o nosso cérebro não é linear, quando ele vai vendo todos esses inputs separados, vai ficando muito mais fácil, inclusive, para ele ir montando os quebra-cabeças necessários para te ajudar com as ideias, tá? Então, gente, fica a dica. Tenha um bloquinho de notas na tua cabeceira, usa post-it, usa o celular, usa o teu computador, né? Usa vários meios para você registrar as tuas ideias, os teus pensamentos. Isso é muito importante para o cérebro, né? Você exercita, né, toda a musculatura, isso é importante. Muito bem. Esse exercício é bem bacana, né? Treinar a resolver problemas que não são os seus.
E isso é muito fácil, né? Vamos dizer, diga-se de passagem. Eu tenho quase certeza que todos vocês fazem isso e nem sabiam que é uma técnica de criatividade, né? Claro, é treinar, resolver, mas não se meter na vida dos outros, né? Cuidado, não é isso. Mas muitas vezes você está escutando um problema que não tem nada a ver contigo, e o teu cérebro está pensando como que você resolveria aquele problema. Você não está inserido no contexto, não tem nada a ver com aquilo, mas essa é uma técnica muito legal. Por quê? Porque você está exercitando resolver problemas que não são seus e, portanto, você não está colocando emoções ali. E a gente já viu, né, quando a gente falou de inteligência emocional, que elas barram, né, e elas influenciam, inclusive, diretamente as nossas decisões. Né? Então, treinar resolver problema que não é teu, show de bola, é um baita de um exercício, lembrando que criatividade é como um músculo, se você não treina, ela atrofia, tá? Muito bem, estou caminhando para as últimas 2 dicas, tá? Resolver o problema certo. Esse é um ponto importante. Às vezes a gente está no meio de uma situação e a gente não consegue enxergar a solução porque você está batendo na tecla de que a solução mais racional, mais lógica é X, quando na verdade é Y. E aí eu vou dar um exemplo para vocês, bem bacana, quando surgiram os elevadores em Nova York, naqueles prédios, né, super altos, enfim, existia uma grande reclamação dos condôminos porque o elevador demorava demais. E aí chamava-se técnico e analisavam o maquinário para ver se tinha algum problema, mas estava tudo certo, tudo funcionava, problema nenhum a princípio. Né? Até que um belo dia, a tia da limpeza, né, virou para o engenheiro e falou assim, mas por que vocês não colocam um espelho no elevador? Não é porque aí as pessoas vão se distrair e nem vão perceber que o elevador está lento, né? Eis que surgiu a ideia do espelho no elevador e hoje, cada vez que a gente entra no elevador, o que é que a gente faz? Né? E os meninos fazem também, tá? Não pode mentir para mim, que eu sei. A gente olha no espelho e a gente fica frustrado quando o elevador não tem espelho. E aí a gente para pensar e fica preocupado se o elevador tá lento ou não tá, enfim, demora para chegar. Mas se tem espelho você nem percebe, por quê? Porque você está distraído com outra coisa, né? Hoje em dia, inclusive, tem elevadores que tem até uma TVzinha, uma TV onde você acompanha ali as notícias do dia, enfim, que também te distrai e você nem percebe se o elevador está lento ou não está, né? Então, gente, às vezes a solução não está exatamente naquilo que é o óbvio. De novo, né? A técnica 3 lá, não está no óbvio. Né? Muitas vezes a solução é algo secundário, que não tem nada a ver com o problema, porque o problema aqui era o elevador lento. Né? Não era exatamente o problema, né? Na época não existiam os motores, né? Um maquinário tão avançado tecnologicamente como tem hoje, né? Então imagine o quanto um prédio de 20 andares, né? Claro que o pessoal chegava lá entediado, né? Chegava no último andar entediado, né? Então essa foi uma solução super criativa, né? E por último, né? Última técnica, mas nem por isso menos importante, é o bom humor, né? Principalmente quando você tem, né, problemas complexos para resolver. Bom, e hoje em dia, né, um parênteses aqui, quais são os problemas que a gente tem que não são complexos, né? Uma técnica bacana é você tendo equipe ou pessoas que colaboram com você, pode ser cliente, pode ser um fornecedor, porque isso é uma coisa importante, tá? Essa colaboração mútua, ela é super importante para preencher o teu negócio, então não pensa no teu negócio sozinho, vai buscar informação, vai buscar um parecer, uma opinião de um fornecedor, de um cliente, de um ex-cliente. Esses feedbacks, esses inputs são muito importantes para o teu negócio continuar avançando, tá? Muito importante. Mas aí, né, nesse momento em que você está fazendo essa reunião e buscando informações, convida antes o pessoal a pensar em soluções que seriam as mais improváveis,
as mais esdrúxulas, as mais inimagináveis, né? O que você está fazendo com isso, né? Você está treinando o teu cérebro a usar a imaginação antes de você pensar no lógico, no racional, nas ideias mais concretas, mais factíveis, né? Então, você usar do bom humor é muito importante para que você possa desenvolver também tua criatividade, né? Então brinca, traz algumas questões engraçadas, algumas soluções que não tem nada a ver, o pessoal ri, descontrai, e junto com essa endorfina que vai liberando, também vão liberando, né, aquela coragem de expor aquilo que você está pensando, de dar sugestão, né? Porque muitas vezes um colaborador, um colega, um cliente, um fornecedor não tem medo de dar uma ideia e parecer ridículo. E às vezes é esse ridículo que, junto com uma outra ideia ali super, né, super bacana, se elas combinadas, chegam na solução que você precisa sem muito esforço, tá? Então, vamos lá, repetindo para a gente encerrar aqui as 7 técnicas de criatividade. Primeiro, ter um repertório diversificado. Segundo, vai para a sacada, sai do problema para você poder pensar melhor, né? Terceiro, não se fixe, né, nas ideias ou nas soluções lógicas e imediatas. Não necessariamente elas serão as mais indicadas, tá? 4, diversifique a forma como você anota as tuas ideias, os teus pensamentos, né, os pontos importantes para o teu negócio. Não usa só o computador, não concentra só num lugar, tá? Diversifica. 5, treina resolvendo problemas que não são teus, né? É a 5ª técnica. 6ª técnica, resolver o problema certo, né? Não se fixar só achando que o mais lógico é aquela solução, ou então se fixar no problema específico, quando na verdade a solução pode não estar ali, né? Lembra do exemplo do elevador, né? E por último, né, usar o bom humor, gente. Eu sei que nesse momento que a gente está vivendo, talvez fique um pouco mais difícil, né? Mas a gente precisa pensar que os nossos negócios, eles precisam perdurar, né? E para que eles tenham essa perenidade, primeiro, por isso que eu trouxe, né, a questão da inteligência emocional e por isso que eu estou trazendo a questão do bom humor também, né? Ela é fundamental para você se centrar, para você se sentir ok para poder tomar essas decisões que estão vindo por aí, tá? Bom, como eu prometi, agora eu vou dar uma olhada aqui nas perguntas. Elô compartilhou aqui, né? Problemas novos você não vai resolver com soluções antigas, é uma mega verdade, mas é tão difícil de digerir. Verdade, sem sombra de dúvida. A nossa tendência, né, Elô, sempre buscar as soluções no nosso repertório, em situações que a gente já viveu no passado, porque, claro, é muito mais confortável, né, gente, do que eu pensar de maneira diferente. Então, claro que exercitar a criatividade é um processo constante de nos tirar da zona de conforto, né? E, claro que o nome já diz, zona de conforto, está confortável ali. Esse exercício diário, ele sempre vai trazer um desconforto, mas lá na frente ele vai ser tão compensador, que você vai ver que exercitar isso, no final das contas, vai ser muito divertido e você vai ter muitos ganhos nesse processo, tá? Bom, esse era o conteúdo que eu queria compartilhar com vocês. A gente está aqui já, né, no finalzinho da nossa live. Estamos aqui já, falta um minutinho. Eu queria deixar os meus contatos com vocês. Vocês me acham no Facebook e no Instagram, através do @AlineMarteConsultoria. O pessoal do Vale do Pinhão fica à disposição para que vocês possam continuar, né, trazendo algumas questões, quiserem interagir, estou super à disposição. Nesses canais, né, no @AlineMarteConsultoria, você vai ter também acesso ao meu WhatsApp para a gente poder trocar mensagens, né?
e fico à disposição para aquilo que vocês precisarem. Minha especialidade é treinamento e desenvolvimento e eu estou super honrada de estar aqui com o pessoal do Vale do Pinhão, podendo compartilhar com vocês um pouquinho do conhecimento. Como eu falei, a gente não conseguiu aprofundar porque são dois temas muito importantes e muito complexos e completos para que a gente em uma hora consiga conversar. Mas eu pincelei os principais pontos aqui, eu espero que eu espero ter conseguido contribuir um pouquinho com vocês, tá? Me acompanhem lá nas redes, tudo de bom, uma ótima tarde e que vocês consigam ser cada vez mais criativos aí, que possam usar as técnicas da inteligência emocional para poder melhorar cada vez mais as relações de vocês, tá? Um beijo, tudo de bom para vocês.